Luciano, boa noite para você, então. Seja bem-vindo aqui ao Noite Brasil, ao canal Farol Brasil. Muito obrigada aqui por atender o nosso convite e estar aqui conosco nessa noite. Lembrando que o Luciano Zica foi André, deputado federal. Uma alegria enorme poder estar falando com vocês, viu? Foi deputado federal, foi, Luciano, pelo PT de São Paulo, tem uma Fui história por 3 mandatos. 3 mandatos, sim, eu lembro você deputado. De 95 a 2007 eu fui deputado. Claro. Tive o privilégio de representar o nosso estado no Congresso Nacional numa época que era muito diferente da atual. A gente era minoria, mas ganhava muita coisa no debate político, porque havia debate, o regimento da Câmara permitia que as minorias pudessem se manifestar. E hoje, infelizmente, sob a égide do Centrão, o que a gente vê é um congresso subordinado à lógica das emendas e a interesses absolutamente escusos, né? Mas eu fiquei muito feliz de ouvir a fala do Leandro aqui, Thalita, porque ele falou muita coisa que eu gostaria de falar e eu assino embaixo do que ele falou sobre a questão do Oriente Médio, sobre essa questão importante do GDF, que é inexplicável, porque o Ibanez continua governador e poderá, inclusive, infelizmente, eleger a sua sucessora. Então, nós temos que trabalhar para evitar essa tragédia. Eu queria aproveitar, então, já que você tocou nesse assunto, Luciano, você tem uma variação sobre como é que o PT e o governo Lula se comportaram do 8 de janeiro para cá? Você acha que foram perdidas oportunidades, como, por exemplo, de fazer uma reforma no meio militar, de punir de maneira mais assertiva os que foram participantes, como o próprio Ibanez? Quer dizer, você acha que se afrouxou um pouco uma relação que deveria ter sido mais assertiva e mais pronta naquele período? Bom, Leandro, eu tenho uma avaliação um pouco mais dramática dessa história. A minha opinião é de que o Lula perdeu a grande oportunidade, no primeiro mandato, de fazer uma profunda reforma política. Porque, infelizmente, o Lula, no primeiro mandato, tinha apoio da população, tinha índices elevadíssimos de respaldo popular e tinha ainda uma militância, disposição para ir para a rua defender as mudanças. E o governo preferiu fazer acordos de governabilidade e perdeu a grande oportunidade de fazer a reforma política. Agora nós vivemos uma situação dramática, que é quem vai votar uma reforma política agora? Esse Congresso eleito à base dos recursos do orçamento secreto. Elegeu o presidente da República com 51, quase 52% dos votos e uma maioria retumbante de parlamentares adversários da proposta que elegeu o presidente. Então, acho que é dramático isso aí. Penso que o Lula, sobre o 8 de janeiro, ele, no primeiro momento, teve uma atitude absolutamente sóbria, chamou os governadores de todos os partidos, reuniu as instituições e fez um debate sensacional naquele primeiro momento. No entanto, depois da evolução dos fatos, penso que o Supremo puniu aqueles que foram manipulados, mas não puniu os manipuladores, por enquanto. Então, nós temos que assistir à prisão daqueles que organizaram o golpe, que, evidentemente, está muito claro hoje para as pessoas que querem enxergar quem são os atores do golpe de 2023, de 8 de janeiro. Porque é claro que o Ibanez está à frente desse movimento, claro que o ex-presidente inominável estava organizando isso e fugiu para Miami para, a partir de lá, como invariavelmente os Estados Unidos fazem, como foi no caso do Chile, em 73, no caso da Venezuela,
em 2001, eles querem governar a partir de Miami. E o ex viajou para Miami, fugindo da sua responsabilidade de transmitir a presidência para o presidente eleito, para tentar de lá dar o golpe que, felizmente, foi evitado. Porém, a subordinação do governo Lula ao Centrão é algo melancólico no meu ponto de vista. Então, nós temos que debater essa questão. Eu não vejo uma forma concreta de evitarmos a influência desse grupo. O pior ainda, Leandro e Thalita, é que nas eleições de 2026, com o orçamento secreto continuando como está, cada deputado, cada parlamentar vai manipular 50 milhões do orçamento que nós pagamos através dos impostos que pagamos e vão inevitavelmente ser reeleitos. Então, nós temos que prestar muita atenção nesse processo político que deixa a gente submetido a uma lógica cruel e que produz um Congresso Nacional como esse que nós temos hoje, absurdamente inaceitável. Então, em minha opinião, não é nada otimista. Acho que nós temos que fazer. Eu acho que ele travou. Travando, voltei. Voltou agora. Então, eu sou de uma época da militância de esquerda. Eu morei em Campinas, fiz a minha vida profissional em Campinas e a minha militância política no PT de Campinas. Eu sou de uma época que nós tínhamos em Campinas 45 núcleos de base, núcleos de categoria profissional, núcleos de local de moradia, enfim. Nós tínhamos 45 núcleos que se reuniam mensalmente e discutiam a política nacional, discutiam a política local e a política estadual. E a cada 2 meses nós fazíamos uma reunião internúcleos e encaminhávamos para a direção nacional do partido as propostas e que muitas vezes foram incluídas no programa do partido. Hoje em dia não temos mais os núcleos de base e a gente assiste, em boa parte das vezes, o partido dominado pelos mandatos parlamentares. A gente vê hoje, no lugar da reunião de núcleo, festas com um grande volume de convidados, independente de matiz ideológica, com comida e bebida à vontade, para alavancar a campanha de candidatos. Isso é um absurdo, inaceitável. Então, nós precisamos recuperar. Eu estou sem filiação partidária desde 2010, né? Mas sempre votando no PT, no PSOL, nos partidos de esquerda, né? Fazendo a campanha da Dilma, do Lula, enfim, do Haddad aqui em São Paulo, e de deputados de esquerda. No entanto, eu tive o privilégio de receber a homenagem do PT Campinas nos 45 anos do PT, e a militância cobrava o meu retorno, minha refiliação. E eu sempre tive uma avaliação de que eu contribuiria mais para o debate da esquerda, estando fora do partido. Teria mais legitimidade, estar defendendo as causas da esquerda sem filiação partidária. Ficaria mais à vontade para falar bem. Falar, eu não sou do PT, mas eu entendo que o melhor projeto para o nosso país é um projeto democrático e popular, obviamente. Então, lá na homenagem que nós recebemos, alguns dinossauros que construímos o PT desde a fundação, eu respondi que eu me candidataria a me filiar de novo ao PT, pediria a filiação. Deixa eu aproveitar esse gancho que você está me passando dos dinossauros. Há uma crítica que me parece muito pertinente em relação ao governo Lula III, de que o Lula se afastou dos seus velhos companheiros, que ele se cercou de uma nova geração de petistas, essa do Rui Costa, Padilha e tal,
e essa geração não tem a intimidade necessária para alertar o Lula sobre erros que ele comete. Então, parece que está sempre tudo bem. Ele está muito cercado de bajuladores. E não tem aqueles velhos camaradas que falam assim, não, Lula, isso está errado. Quer dizer, os velhos amigos falam, olha, você está errado, você não pode fazer isso, vai dar merda. Você acha que Lula se afastou mesmo? Quer dizer, precisaria se aproximar mais dos velhos companheiros, né, dos fundadores do PT? Olha, Leandro, você tocou num ponto delicado. Eu vou concluir aquela fala que eu estava fazendo, do que eu respondi lá na reunião do PT, na homenagem, mas eu vou responder tranquilamente essa sua questão. Então, lá na reunião, onde eu tive o privilégio de ser homenageado, eu respondi para a militância que eu voltaria a pedir filiação ao partido mediante duas condições. A primeira condição é não ser candidato a nada, em termos de mandato público, nem direção partidária. E o segundo é que o partido voltasse a dar protagonismo para os núcleos de base. Porque quando eu fiz a campanha aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo agora, estou votando em São Paulo, inclusive a partir do ano passado, das eleições municipais, eu percebi que o crescimento do Pablo Marçal, por exemplo, era pela ausência de debate na base. Se o PT tivesse presente na periferia, discutindo com a população e os seus interesses e as suas propostas da cidade de São Paulo, o Pablo Marçal não teria espaço, porque ele era o antissistema que ganhou legitimidade por falar aquilo que muita gente gostaria de ouvir, sem responsabilidade, sem programa, sem compromisso, contra, como foi o ex-presidente inominável aí, que foi eleito em 2018, depois de 28 anos de mandato de deputado, fazendo a antipolítica, né? E a antipolítica ganhou espaço porque nós nos afastamos do debate das bases partidárias. Então, eu acredito nisso. Então, acho que sobre o Lula ter se afastado dos velhos companheiros, eu penso assim, primeiro, eu conheço o Lula muito antes do Lula sindicalista. Tive uma relação que eu poderia dizer de amizade com ele, e tenho um profundo respeito por ele. Eu acho que o Lula tem uma importância extraordinária para a história do Brasil, para a construção do PT. No entanto, eu acho que, como a maioria dos grandes líderes, como Lula, falta a ele uma visão crítica, uma consciência crítica. Ele costuma... tem um episódio que eu vivi com o Lula em 1988. Eu era candidato a vereador em Campinas e nós fomos na casa do Lula, lá em São Bernardo, para um grupo de candidatos da região de Campinas para tirar foto com o Lula vestido com a nossa camiseta de campanha. E tem um episódio que soou para mim assustador na época, que eu questionei, aliás, nunca vou me esquecer desse episódio, que eu tinha um grande companheiro de Campinas, que era o Nadir Gasparino, que era um garçom, militante sindical do PT, que era candidato a vereador em Valinhos. E o Nadir chegou com a camisa, o Lula tirou uma fotografia vestido com a minha camiseta de vereador, de alguns outros candidatos. Quando chegou na do Nadir, ele falou, olha, do Nedir eu não vou vestir. E eu não entendi nada, por que não? Ele falou, não, porque o Nedir, no caso, que não era o Nadir de Valinhos, era um militante da Convergência Socialista em São Bernardo do Campo naquela época, e a Convergência ainda era uma corrente do PT. E o Lula se recusou a vestir a camisa do Nedir, que não era o Nedir, no caso, depois ele entendeu e vestiu a do Nadir, mas eu disse a ele, olha, se fosse o Nedir, Lula, você teria que vestir também, porque ele é uma liderança importante da luta política da esquerda. Enfim,
Mas esse ato dele, naquele momento, me deixou muito preocupado, porque, evidentemente, né, não dá para discriminar no campo da esquerda as pessoas que pensam diferente da gente. Pelo contrário, nós temos que somar energias. Então, uma das coisas que me fez ficar chateado desde aquela época foi esse exemplo. Então, hoje, eu acho que o Lula se cercou de pessoas que falam o que ele quer ouvir, não o que ele precisa ouvir. Então, eu acho que isso é um aspecto importante, né? Eu percebo até hoje, eu li no noticiário nacional, que ele está com muita dificuldade. Eu não conheço o Sidônio, que faz a comunicação do governo hoje, mas que não está aceitando muito a opinião do Sidônio, porque ele estava acostumado com o companheiro Paulo Pimenta, que era um ótimo companheiro, fui deputado junto com ele, gostava da atuação dele, porém, é um cara que fala o que ele quer ouvir. O Lula precisa ouvir a consciência crítica. Isso faz muita falta no atual momento. Eu quero ver o Lula reeleito presidente, estarei na campanha de base, com certeza, e acho que é a única saída que temos para evitar o retorno da truculência da direita, seja com o governador de São Paulo, de Goiás, ou de Minas Gerais, ou do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, mas é a possibilidade que temos de manter a esperança de um projeto de esquerda para o Brasil. Você é petroleiro, né, de origem, foi de sindicatos petroleiros, e eu queria uma avaliação sua sobre a posição hoje, por exemplo, da FUP, dos petroleiros, em relação a essa posição crítica em relação ao governo Lula. Em 95, obviamente você se lembra disso, os petroleiros fizeram um movimento talvez o mais importante da história dos petroleiros, combateram contra o exército do governo Fernando Henrique Cardoso, enfrentaram uma luta muito, muito dura contra o neoliberalismo, contra a privatização da Petrobras, e aquilo assim, foi um momento muito, muito importante do movimento dos petroleiros. Hoje em dia, a gente ouve muito pouco sobre o movimento dos petroleiros e se faz o diabo com a Petrobras, e agora tem essa discussão também sobre Foz do Amazonas, que eu queria ouvir você também, porque eu sei que você também trabalhou no Ministério do Meio Ambiente, foi secretário de Recursos Hídricos. Então, eu queria que você me estabelecesse essas duas posições. O que significa hoje o movimento dos petroleiros e qual é a sua posição sobre essa história de exploração na foz do Rio Amazonas? Bom, Leandro, essa questão para mim, o movimento sindical brasileiro vive uma crise de identidade muito grande. Eu, na época da greve de 95, eu era deputado federal e meu gabinete se transformou num ponto de negociação e de discussão política em torno da importante greve de 95. Inclusive, quando o Fernando Henrique anunciou a demissão e punição de milhares de petroleiras e petroleiros e a intervenção dos sindicatos, eu fui o autor dos 2 projetos de lei de anistia dos punidos pela greve de 95. Porque eu entendia que a greve de 95 era uma greve em defesa do Brasil, da Petrobras, voltada para o seu papel, que eu sempre defendi. Eu acompanhei o debate da quebra do monopólio enviado pelo Fernando Henrique Cardoso e fui autor do primeiro projeto de regulamentação do setor petróleo, que era o projeto 1210 de 97, que propunha a regulamentação do setor petróleo no Brasil. E, na época da greve, como eu disse, eu participava junto com Miguel Rosseto, lá do Rio Grande do Sul, e com outros deputados, o falecido companheiro Marcelo Deda, das negociações da FUP para tentar colocar um fim à greve com a preservação da Petrobras. A preservação da Petrobras acabou acontecendo por vias tortuosas. O Fernando Henrique conseguiu privatizar a refinaria de Canoas, no Rio Grande do Sul, que foi recomprada no primeiro governo Lula, mas ele conseguiu garantir a não privatização da Petrobras num primeiro momento. Depois ela foi fatiada e vendida aos pedaços
nos governos do Michel Temer e do Jair Bolsonaro, recentemente, né? Mas, naquela época, a greve cumpriu um papel fundamental. E, quando eu propus as duas propostas de anistia, eu me lembro bem que o presidente da Câmara, na época, era o Luiz Eduardo Magalhães, falecido também. E nós conseguimos aprovar na Câmara os dois projetos, e eu tinha articulado com o Zé Eduardo Dutra a apresentação de projetos iguais no Senado. Então, aprovamos os dois projetos de anistia dos demitidos e o de anistia dos sindicatos, que as multas eram impagáveis. E o Luiz Eduardo Magalhães, infelizmente, ele não está mais vivo para confirmar ou negar, ele colocou a seguinte fala para mim. Ele falou: olha, Zica, a anistia dos sindicatos, o Fernando Henrique vai sancionar o seu projeto que foi aprovado, porque nós precisamos ter interlocutor nas negociações futuras. Agora, demitido, nós vamos demitir mais para privatizar a Petrobras. Ele verbalizou isso para mim. Acabamos depois, ele, de fato, Fernando Henrique vetou o projeto de anistia, e quando o presidente Lula foi eleito em 2003, eu consegui, articulado com o senador José Eduardo Dutra, que naquela época virou presidente da Petrobras, nós conseguimos aprovar a anistia dos demitidos e dos punidos na greve. E, nesse projeto, nós incorporamos milhares de punidos naquela greve, muitos. E a greve teve uma importância extraordinária, porque a greve defendia uma Petrobras que fosse capaz de cumprir o seu papel como uma indutora de desenvolvimento nacional, como uma empresa de energia, e não apenas de petróleo, que cuidasse da transição energética, e garantimos a condição para o governo Lula assumir o governo em condições de ter a Petrobras como uma ferramenta importante do desenvolvimento nacional. Então, essa é uma questão que aquela greve cumpriu um papel extraordinário. E nós conseguimos, a duras penas, acabar com as punições impostas aos grevistas naquela greve. E eu me orgulho muito de ter sido o autor do projeto de lei que acabou resolvendo a vida e restabelecendo os direitos dos punidos naquela greve, né? Então, esse é um aspecto fundamental. A outra questão que você abordou, bom, então, sobre o movimento sindical, aí para mudar para outra vertente que eu gostaria muito de emitir minha opinião a respeito. Acredito eu, e eu sempre fiz essa crítica abertamente, eu era deputado no primeiro mandato do presidente Lula, foi o último mandato que eu tive, meu mandato terminou em janeiro de 2007, meu terceiro mandato, mas eu acho que o grande erro do presidente Lula foi a captura dos movimentos sociais. Captura no seguinte sentido: levar para cargos no governo as principais lideranças populares que tínhamos na categoria dos petroleiros, na categoria, menos o MST, que acabou, em certa medida, se mantendo menos refém. Porém, nem tanto, né? Porque acabava fazendo uma tolerância exagerada com o governo. Então, acho que a captura do movimento social é muito grave, porque no momento que precisou do movimento social, o movimento social não sabia mais ir para a rua. Como foi? A gente hoje não consegue mobilizar para defender a Petrobras no momento que Bolsonaro trocou por joias a refinaria de Mataripe, ou que vendeu grande parte das subsidiárias da Petrobras, acabou com a indústria de adubos e a petroquímica de uma forma geral. A gente não tinha força para ir para a rua para garantir. E acho que o movimento sindical petroleiro perdeu
uma parte da sua importância política no momento que deixa de ser um interlocutor na relação com os movimentos sociais. Então, essa é uma visão que eu tenho pessoalmente. Eu fui diretor de base do Sindicato dos Petroleiros, fomos punidos na greve de 83 e, logo depois da greve, eu fui eleito vereador em Campinas, reeleito vereador, depois eleito deputado federal e tive a oportunidade de ser, no Congresso Nacional, o deputado identificado com a questão dos petroleiros, né? Mas aí depois você entra numa outra vertente que é fundamental, que é a questão da foz do Amazonas e a transição energética. Eu sempre defendi a Petrobras como uma empresa de energia, não de petróleo apenas, que explorasse a questão da energia fotovoltaica, da eólica, enfim, uma série, como os biocombustíveis. Eu, aliás, fiz, quando deputado, no meu último mandato, um projeto de lei que criava as condições para criar usinas de biocombustíveis em assentamentos de reforma agrária, como alternativa de desenvolvimento. Obviamente, era uma proposta mais política, até porque tinha vício de iniciativa, não cabia ao Congresso Nacional propor, o governo deveria propor. Mas eu fiz esse projeto para provocar o governo. E acabou até acontecendo a Petrobras Biocombustíveis, que foi presidida pelo Miguel Rosseto, enfim, cumpriu um papel importante. Agora, a questão da Foz do Amazonas, eu acho que é preciso ser analisada com muito cuidado, por várias questões. Eu acredito que ali temos uma grande reserva de petróleo. É claro que nós devemos considerar a hipótese de reduzir o papel do petróleo como combustível. Ele tem usos mais nobres para o futuro, né? Mas eu penso que ali, primeiro que na Foz do Amazonas, não é bem a Foz do Amazonas. É uma distância extraordinária da foz do Rio Amazonas, das pororocas da chegada do Amazonas ao oceano. A bacia da Foz Amazônica vai desde a Guiana Francesa até o Rio Grande do Norte, talvez mais estados na região. É uma bacia enorme, uma reserva brutal de petróleo. Eu penso que até cheguei a sugerir entrar em contato com o gabinete do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado, propondo que ele fizesse um projeto de lei. Eu fui autor da lei dos royalties do petróleo, que está em vigor hoje, que distribui os royalties, e eu não consegui, na época, garantir que carimbasse a aplicação dos recursos para a proteção do meio ambiente, saneamento e essas coisas. Então, eu entrei em contato com o gabinete do Randolfo, que ele é do Amapá, que é um estado que se beneficiaria muito dessa exploração, com recursos advindos da exploração, dos royalties, né? Sugerindo a ele que fizesse um projeto de lei destinando a maior parte dos royalties para a proteção ambiental, para a prevenção. Por quê? Porque eu imagino que, se o Brasil não explorar aquela bacia, a França vai explorar com a Total e nós vamos ficar com o prejuízo do impacto ambiental. Então, penso que o debate está acontecendo de uma forma equivocada. Não conversei com a Marina e com a equipe dela a respeito disso, nem com o IBAMA, mas eu imagino que tem que ser considerada essa hipótese. Nós não temos controle das águas territoriais. E a Guiana Francesa tem o interesse dos franceses de explorar aquela bacia e deixar para nós levar os dividendos e lucros da exploração, que é muito interessante para eles, e deixar para nós o ônus do impacto ambiental. Eu confio mais na exploração feita pela Petrobras
sobre a orientação e a fiscalização do IBAMA, com a destinação de recursos para a prevenção a desastres ambientais. Ô, Luciano, desculpa te interromper. Sim. Mas o problema não é esse. Acho que todo mundo quer que o Brasil explore as riquezas e tal. Mas o problema é que o IBAMA disse que não pode. Tem 29 pareceres contrários à exploração. Assim, você é a favor de que se explore assim mesmo, mesmo que o IBAMA diga que não pode? Não, eu não sou a favor de desrespeitar, porque, para mim, o IBAMA é a autoridade ambiental no Brasil. Aliás, nós vamos tratar no próximo bloco, provavelmente, da questão do licenciamento ambiental. Para mim, o IBAMA é indispensável no licenciamento ambiental. Tanto é que nós propusemos, lá em 2004, um projeto para criar, né, a consolidação do licenciamento ambiental no Brasil, com o fortalecimento do IBAMA para licenciar. Então, eu acho que falta esse debate com o IBAMA. Eu acho que o IBAMA talvez esteja analisando sem analisar a dimensão. Talvez eu estou fora do debate político nacional há muitos anos. Não sei, eu confio muito no IBAMA, na análise do IBAMA, mas eu acho que talvez devesse haver uma análise mais abrangente sobre os potenciais ambientais, caso o Brasil não explore. Eu acho que o IBAMA, faltou ao IBAMA talvez essa leitura de que a nossa influência no debate da bacia amazônica se restrinja às 200 milhas do Brasil. Só que a bacia vai além disso e os impactos não conhecem fronteira geográfica. Esse é o argumento que eu usei quando, em 2003, em 97, 98 já, o deputado Paulo Bornhausen propunha, na tramitação da Lei da Mata Atlântica, que eu tive o privilégio de coordenar o grupo de trabalho que viabilizou a aprovação da Lei da Mata Atlântica, que é uma lei maravilhosa, embora com algumas concessões que tivemos que fazer na época para aprovar. Na época, o Paulo Bornhausen era deputado do PFL de Santa Catarina, e eu era deputado, membro titular da Comissão de Minas e Energia. E, uma terça-feira, eu tinha pouca noção do debate ambiental. Me liga a Iris, que era assessora do Fábio Feldman, que era o autor do projeto da Mata Atlântica, e do Sarney Filho, no Ministério do Meio Ambiente. Falou, deputado, era uma terça-feira isso. Falou, nós estamos com um projeto aí na Comissão de Minas e Energia, e olhando o espelho da comissão, nós chegamos à conclusão que o senhor é o único capaz de derrotar essa ideia que o Paulo Bornhausen propunha. O que ele propunha? Ele propunha uma emenda lá na Comissão de Minas e Energia, dando a cada município a tarefa de licenciar o que fazer com o seu pedaço de Mata Atlântica. E o principal argumento que eu usei naquela época era o de que o impacto ambiental não conhecia fronteiras administrativas, certo? Então, você não tinha na condição de liberar. Seria a mesma coisa que aconteceu em Mariana ou Brumadinho, Mariana especialmente. Mariana foi licenciada pela resolução do governo de Minas na época. E o rompimento da represa de Mariana, da Vale, impactou o Oceano Atlântico, lá no Espírito Santo. Quer dizer, o impacto ambiental não conhece fronteira administrativa. E nós conseguimos, naquela época da emenda do Paulo Bornhausen, virou um grande debate, nós perdemos a votação na Comissão de Minas e Energia por 7-6 votos. Só que nós
tivemos a capacidade de enxergar que não era da competência da Comissão de Minas e Energia analisar o projeto de lei da Mata Atlântica. Foi levado para lá para tentar dar um golpe no projeto, né? E nós conseguimos salvar, depois de perder por 7-6, recorrendo ao presidente da Câmara na época, em 97, 98, que era o Luiz Eduardo Magalhães, pedindo para ele anular a votação na Comissão de Minas e Energia, porque não era da competência da comissão analisar a matéria. E conseguimos ganhar essa batalha, e porque só tinha sentido se fosse considerar a hipótese de queimar a Mata Atlântica para gerar energia, transformar em carvão, né? Então, nós conseguimos, com esse discurso, neutralizamos aquele debate da Comissão de Minas e Energia. E depois, no mandato seguinte, em 2003, foi criado um grupo de trabalho. O presidente da Câmara, nessa época, era o João Paulo Cunha, lá de Osasco. E, em função daquele debate de 97, ele me designou coordenador para viabilizar, coordenador de um grupo de trabalho para viabilizar a aprovação da Lei da Mata Atlântica. Eu tive o privilégio de coordenar e, em 3 semanas, nós conseguimos aprovar o projeto na Câmara e criar uma lei muito importante que preserva um dos biomas que agora está em risco por conta do projeto da devastação, mas que preservou a Mata Atlântica contra a especulação imobiliária, contra o agronegócio, contra os grandes resorts que se pretendiam construir no litoral dentro da Mata Atlântica. Então, cumprimos esse papel. Então, para mim, hoje, Leandro, esse argumento serve como paralelo para essa questão do petróleo. É muito delicado. Eu preferia que o Brasil não precisasse explorar a foz do Amazonas, né? Essa bacia enorme, riquíssima em petróleo, que nós estivéssemos num outro estágio, tivesse talvez produzindo nas plataformas de petróleo energia eólica ou energia fotovoltaica para dar ao Brasil a possibilidade de ser um patrimônio de energia limpa. Sobre esse tema do Fórum Amazonas, a expectativa de quem defende, né, a tese de quem defende que seja explorado de qualquer maneira, porque é uma riqueza que o Brasil, o país, não pode abrir mão, senão outros vão explorar, mas agora mesmo foi anunciado a licitação dos blocos, muitos blocos lá naquela região. E não é só a Petrobras, esses blocos estão licitados e tem ganhadores de petroleiras estrangeiras. No fim das contas, a gente não vai estar brigando, né, discutindo com o IBAMA, talvez até passando por cima de uma decisão do órgão ambiental, para, no fim das contas, petroleiras estrangeiras explorarem essa riqueza e a gente ficar chupando o dedo? Claro que esse risco é evidente. Então, eu acho, por isso que eu propus para o Randolph, infelizmente eu não obtive resposta dele, uma legislação específica para a foz do Amazonas. Eu acho que é indispensável a análise do IBAMA e as condições em que a exploração poderá se dar, sob pena de não haver exploração. Concordo com você. De qualquer forma, com qualquer um explorando, senão a Total, ou a Exxon, ou a Shell, essas empresas vão explorar sem a preocupação, sem o controle, na verdade, operacional do governo brasileiro. Então, eu acho que precisa ser discutida as condições em que a exploração se dará. Eu sou a favor da exploração com regras claras de preservação do interesse nacional. E eu vou te dar um exemplo do que nós fizemos quando houve a tentativa de explorar petróleo em Abrolhos, que é um espaço extraordinário de reprodução da baleia jubarte. Eu me lembro que tinha um Milton, que era uma liderança do movimento que defendia a não exploração em Abrolhos. A gente chamava o Milton de Milton Baleia, que era um militante da causa ambiental forte.
E, naquela época, eu era deputado federal e a Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma, era ministra de Minas e Energia. Nós conseguimos excluir o arquipélago de Abrolhos da rodada de licitação e impedir que fosse explorado petróleo em Abrolhos. Então, foi uma vitória importante naquela época que a gente conseguiu preservar um espaço de reprodução da baleia jubarte que estava ameaçado pela exploração de petróleo. Então, penso eu, é um debate que eu estou fazendo como um livre pensar, porque eu não tenho hoje argumentos e informações sobre as condições em que o IBAMA está analisando. E eu acho fundamental que, se for para explorar, seja com regras que protejam o interesse nacional, de preferência que a Petrobras, que hoje não é curioso isso, que a gente pensa que a Petrobras é uma empresa brasileira, essencialmente. E a Petrobras não é mais uma empresa só brasileira. Hoje, os dividendos distribuídos anualmente com lucros da Petrobras vão majoritariamente para fundos de pensão americanos e canadenses, que compraram as ações e detêm mais da metade dos 200 e tantos bilhões de reais que saem por ano de lucro da Petrobras. O consumidor brasileiro pagando gasolina em dólar ou em euro para gerar lucro para investidores estrangeiros. Então, isso é absurdo. A gente não conseguiu evitar esse desastre lá no passado. Então, acho que a conjuntura política é muito desfavorável. Então, eu não abro mão do parecer do IBAMA, mas acho que tem que se fazer um debate político sobre essa questão. E, por isso, eu procurei a liderança do governo do Senado, sem êxito, para propor uma legislação específica para a bacia, a foz a margem equatorial, que é chamada, né? Então, é isso. É delicado esse debate, mas necessário. Recentemente, o Senado Federal aprovou um projeto de lei, a apelidado de PL da devastação, que está para ser apreciado na Câmara dos Deputados. Esse PL, o que chamou mais atenção nele, é de que ele cria um mecanismo de autorregulamentação, de autolicenciamento. As próprias empresas poderão se autolicenciar e que isso poderá, enfim, fazer do meio ambiente uma destruição absoluta, uma ocupação predatória sem limites. Eu queria saber se você avaliou isso como um movimento político que pode ser abortado ainda, ou ele é uma consequência justamente desse estado de correlação de forças que hoje vive o Brasil no Congresso, e onde a extrema-direita consegue, com bastante facilidade, aprovar qualquer tipo de absurdo. Bom, Leandro, você tocou agora num ponto. Eu estou muito indignado. Desculpe. Eu estou muito indignado com a tramitação dessa matéria. Porque, na verdade, em 2004, depois daquele episódio do projeto de lei da Mata Atlântica, que a gente acabou conseguindo aprovar, até tem uma história engraçada. Quando eu me tornei coordenador do grupo de trabalho para viabilizar a aprovação do PL da Mata Atlântica, que era um projeto originalmente de 91, do deputado Fábio Feldman, que era do PSDB na época, depois foi para o PV. Quando eu comecei a coordenar o grupo de trabalho, eu convoquei uma reunião. Eu era ouvidor da Câmara naquela época. Eu fui ouvidor de 2003 a 2005, janeiro de 2005. Eu convoquei uma reunião lá na ouvidoria para discutir o projeto de lei da Mata Atlântica. E convoquei para aquela reunião os agricultores, os especuladores imobiliários, os ambientalistas, enfim, todos os grupos de interesse. E fizemos uma reunião que durou 8 horas de debate. 8 horas. Eu saí da reunião com um derrame no olho esquerdo, que levou alguns dias para desaparecer, dado o grau de tensão que
foi o debate. Na saída, uma repórter me perguntou: deputado, o senhor acredita, depois desse amplo debate que o senhor chamou aqui, que é possível aprovar esse projeto de lei por consenso aqui no Congresso? Eu falei: olha, eu acredito mais na aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que era um debate presente naquela época, do que na aprovação desse. No entanto, depois de um mês e pouco, nós conseguimos aprovar o projeto de lei da Mata Atlântica, que é a lei que está vigorando hoje e que protege um bioma fundamental para o meio ambiente no Brasil. Conseguimos aprovar. Porque tivemos capacidade de discutir. Naquela época, o Congresso promovia debates e a gente conseguia ganhar muita coisa no debate. Setores da mídia apoiavam e a gente conseguiu. Hoje, infelizmente, isso não acontece, né? Então, a partir dali, surgiu a ideia, em 2004, eu era membro e coordenador de um grupo de trabalho na Frente Parlamentar Ambientalista, e a gente tinha uma situação no Brasil que era de muita judicialização, muito licenciamento ambiental acabava indo para a justiça decidir, não a decisão do IBAMA ou dos órgãos licenciadores de uma forma geral. Então, nós fizemos uma proposta de consolidação das leis do licenciamento ambiental. Fizemos um projeto de lei que foi amplamente debatido na Frente Parlamentar Ambientalista, que teve lá assessoria técnica. Eu lembro que eu tinha um assessor da bancada do PT que eu levei de Campinas para lá, o Titano de Lima, e outras pessoas que ele coordenou no debate na época. Nós elaboramos essa proposta, que foi assinada, além de mim, por 35 outros deputados, entre eles o Gabeira, Fernando Gabeira, que hoje está na TV Globo e, infelizmente, não toca no assunto, como se não tivesse nada a ver, e com o Walter Pinheiro, que foi depois senador lá da Bahia, hoje não é mais parlamentar, o Ivan Valente, que hoje é deputado. Quer dizer, apresentamos esse projeto, que era um projeto que disciplinava e fortalecia os órgãos licenciadores, especialmente o IBAMA, que precisava de uma estrutura funcional mais bem montada. No entanto, eu deixei de ser deputado em 2007, em janeiro de 2007, sem conseguir avançar o projeto, e depois de 17 anos da apresentação, os ruralistas, especuladores se apropriaram do projeto e aprovaram em 2021. Aliás, a revista Piauí fez uma matéria na época onde eu denunciava a metamorfose do projeto, né? Mas aprovaram um projeto que aproveitou do original, que era um sonho de estruturação dos organismos de licenciamento, que aprovaram um projeto que aproveitou alguns pontos e vírgulas do nosso projeto, alguns acentos, nada mais do que isso. Aprovaram um projeto que é uma monstruosidade. A revista Piauí, de agosto de 2021, fez uma matéria de 3 páginas, com uma entrevista comigo, mostrando o que tinham produzido. Então, esse projeto hoje foi para o Senado, era o 2739 de 2004, não, 3729 de 2004, o projeto que nós apresentamos, foi transformado em 21 no PL da Câmara, 2159, que, infelizmente, estamos todos no Senado, me tendo como autor, porque o regimento da Câmara estabelece uma coisa maluca. Se você propõe um primeiro projeto sobre um determinado tema, como nós fizemos do licenciamento, todos os que forem apresentados, mesmo que sejam antagônicos à proposta inicial, tramitam apensados a ele e continuam o nome do primeiro proponente como autor do projeto. Eu até faço uma brincadeira que seria a mesma coisa
de se eu propusesse um aumento de 100% no salário mínimo todo ano e a esse projeto fosse apensado outro que propusesse a extinção do salário mínimo e fosse aprovado o antagônico, em vez do meu projeto de aumento, e eu figurasse como autor da monstruosidade aprovada. Então, hoje, sinceramente, eu vou lhe dizer, Leandro, a minha expectativa hoje é, em face da falta de capacidade de mobilização social para derrotar essa proposta, eu deposito as minhas esperanças no Supremo Tribunal Federal, que terá que julgar a constitucionalidade, porque é absolutamente inconstitucional essa monstruosidade que virou o PL 2159, que agora voltou para a Câmara, mas, infelizmente, a Câmara não terá condições de minimizar o estrago. Eu acredito que ele vai ser aprovado, no final, na Câmara, pela falta de movimento social para combater, e deposito as minhas esperanças no Supremo Tribunal Federal, que terá que, de acordo com o que dispõe o artigo 225 da Constituição Federal, declarar a inconstitucionalidade da matéria, caso seja aprovado. Primeiro, o presidente Lula sancione, e, segundo, se ele não sancionar e vetar, o Congresso certamente derrubará o veto. Então, caberá ao Supremo Tribunal Federal salvar a lavoura mais uma vez. Então, minha opinião sobre esse projeto é esse, porque é uma monstruosidade o que fizeram com o que era um sonho de organização da autoridade ambiental no Brasil, transformaram numa coisa que a autodeclaração é um absurdo. É a mesma coisa de você estabelecer que um assassino pode se declarar não culpado por ter apertado o gatilho e ser inocentado do assassinato de alguém. Então, para mim, a autodeclaração é um escândalo, é um escárnio. E o Brasil, o pior, Leandro, é que os caras que propuseram isso estão dando um tiro no próprio pé. Porque o diferencial do Brasil na economia global hoje, que é forte nessa questão do agronegócio, é pela qualidade ambiental que temos. Já enfiaram agrotóxico em tudo, que já faz a gente perder mercado. E ao transformar o Brasil numa terra de ninguém na questão ambiental, nós vamos perder o mercado. O Brasil vai deixar de ser a potência global que está se tornando hoje com a qualidade que nós temos e o potencial energético que temos de respeito ao meio ambiente, de potencial de aproveitamento da energia solar, da eólica que precisa ser analisada, porque também agride muito o meio ambiente. Pois é verdade, verdade. Chama aqui a Thalita Sotero para conversar com a gente, que tem alguns superchats, mensagens, para a gente começar aqui se despedir do Luciano. Por favor, vamos lá. Vamos lá, olha só, tem aqui uns cumprimentos do Cipriano Antônio, que diz: boa noite, camaradas, venceremos. Também aqui o Marcelo Minas, eu cliquei aqui, mas ele diz um salve para os petroleiros, disse ele, uma das categorias mais organizadas do país. Está dando aqui só um cumprimento dos petroleiros. Muito Bruno obrigado. Reis, que diz: Petrobras, ExxonMobil e Chevron adquirem 19 blocos na Foz do Amazonas em leilão da ANP. Ana Borges, aqui só falando sobre os inscritos, já vou falar aqui, Ana, o comentário que você trouxe a respeito das inscrições no canal. E só isso, Henrique Albino, apenas novo membro aqui do canal. E é isso. Esses foram os comentários que chegaram. Então, Thalita, eu acho que nós estamos sujeitos, se não criarmos um arcabouço legal especificamente para essa bacia, nós não podemos ter na Foz, na margem equatorial, a mesma regra que temos hoje na Bacia de Santos ou do Rio de Janeiro.
né? A Bacia de Santos é muito ampla, vai até Santa Catarina e vem até o Rio de Janeiro. É uma bacia muito grande, mas que não tem a delicadeza da margem equatorial. Então, acho que nós, na minha visão, o que nós temos que defender, e eu acho que falta ao governo tomar essa iniciativa, por isso eu reforço aqui que eu tentei dialogar com a liderança do governo do Senado e não obtive resposta. Me dispus a colaborar militantemente para produzir um regramento. Eu vou lembrar aqui que na regulamentação do setor petróleo, ocorrida em 97, que o meu projeto de lei era o primeiro ao qual foi apensado, inclusive, o projeto de lei que o Fernando Henrique enviou, que tinha como relator do projeto o deputado Eliseu Rezende, já falecido, lá de Minas Gerais. E, durante a tramitação, a gente conseguiu aprovar a inclusão do pagamento de royalties do petróleo, uma emenda de minha autoria na época, que propunha o pagamento de royalties do petróleo a municípios que não tivessem atividade petroleira, mas sofressem o impacto social e ambiental. Por exemplo, a Ilhabela, que foi objeto que me levou a propor essa emenda. Eu passei a virada do ano de 95 para 96 na praia de Guaicá, em São Sebastião, e houve naquele ano um grande vazamento de óleo no terminal de São Sebastião, que a praia de Guaicá amanheceu coberta de óleo naquele dia 1º de janeiro de 96, né? Aí eu voltei para Brasília, iniciei um grande debate, inclusive com o prefeito de São Sebastião na época, que era o Luizinho, sobre a necessidade de estabelecermos que o royalty era pago só onde estivesse a instalação petrolífera, no caso do terminal de São Sebastião. Ilhabela não recebia nada. Então, a partir dali, eu propus e consegui aprovar na tramitação da Lei do Petróleo essa emenda que criou a atual abrangência dos royalties de petróleo. Hoje já atende a muitos municípios brasileiros por conta dessa ideia do impacto social e ambiental da atividade, né? Mas foi a única coisa que saiu de minha autoria no projeto, que era meu, original, de regulamentação do setor petróleo. E eu brincava com o senador, o deputado Eliseu Rezende, que depois se tornou senador, ele falava, ao ler o relatório, aprovado emenda do deputado Luciano Zica e dos seguintes deputados. Ele ia um rol de emendas e eu pedi uma parte e falei, olha, o senhor, infelizmente, aproveitou algumas vírgulas, alguns acentos e alguns pontos do meu projeto. Mas, felizmente, conseguimos, pelo menos, colocar a ideia dos royalties. Então, eu penso que agora teria que haver uma rediscussão do papel dos royalties. Até porque, quando eu fui depois da Ilhabela, a prefeita da época, em 98, me ligou, deputado, entraram 30 milhões na conta da prefeitura. O senhor sabe o que é isso? Eu falei, é o dinheiro dos royalties, que agora o município recebe. Só que a minha ideia era que fosse usado na defesa do meio ambiente, no saneamento básico, em políticas sociais. E, infelizmente, virou tudo pavimentação de rua e muito ou nada foi investido na ideia original, porque não se podia vincular a receita naquela época. Então, eu acho que assim, é um debate que tem que ser feito agora, nessa questão da Foz Amazônica, e acho que não dá para desrespeitar a resolução do IBAMA. É preciso discutir sobre novas normas a particularidade da região amazônica. Ok. Luciano Zica, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer e uma honra, viu? Volte sempre. Muito obrigado. Olha, Leandro, eu quero agradecer a você, a Thalita, e também ao meu filho, Matheus, que me alertou para a mensagem da Thalita, me consultando sobre essa possibilidade. Para mim é um privilégio ter um canal como o de vocês
e me coloco inteiramente à disposição, inclusive para rever no debate com as pessoas que nos assistem nesse momento, essas posições que eu não sou dono da verdade. Eu tenho opiniões e acho que é fundamental que as debatamos e que a gente possa evitar que esse Congresso Nacional, que hoje funciona sob o peso das emendas impositivas, emendas secretas, que, infelizmente, eu queria fazer aqui um alerta, infelizmente, esse Congresso eleito por essa distorção criada a partir de 2017, especialmente, 2016, com a derrubada da Dilma, que esse Congresso, dificilmente, o deputado que não quiser perder a eleição não perde. Eles estão manipulando 50 milhões por ano de recursos dos impostos que nós pagamos e vão certamente ter uma força muito grande nas eleições se as pessoas não procurarem entender o significado do voto para deputados e senadores, porque eles podem destruir o que nós levamos décadas para destruir, para construir depois da queda da ditadura militar. E nós podemos ter grandes retrocessos caso não entendamos a importância de eleger bem os nossos representantes para o legislativo. Infelizmente, muita gente não se lembra de quem votou para senador ou para deputado, ou para vereador na eleição passada. Isso é fundamental. Então, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição. Podem me convocar sempre que acharem conveniente, embora hoje eu não tenha projeto político, de carreira política partidária, mas eu tenho o projeto como militante, como cidadão, de fazer política até morrer. E eu espero demorar bastante para parar. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço, Obrigada, hein? Luciano. Tchau, Até tchau. a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.